noite especial de sexta-feira, Tribuna Independente, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de arte, começamos o programa com música, mas agora a gente está enfrentando ali o desafio da educação. O nosso convidado da noite é Armindo Moreira, filósofo e autor do livro Professor Não é Educador. Eu estou procurando desde o início do programa a editora do livro. Qual que é a editora? O livro foi editado por mim. Pelo senhor mesmo? Mas isso é uma determinação sua? Minha. Por quê? Capricho meu. O senhor me parece bem convicto das coisas que o senhor quer. Eu terminei o programa dizendo assim, até o dia de ontem, quando eu terminei a leitura do livro, eu pensava que simpatia em sala de aula, aquele professor querido, isso faria toda a diferença na educação. O senhor me disse, se é que eu entendi bem, se é que eu li direito, que isso não é importante, não. Não, pelo contrário. O professor ideal é aquele que não tem corpo, só tem voz. Seria o ideal que o aluno não visse o professor, não tivesse a imagem dele. Porque tem professor muito sábio, que sabe ensinar, mas é um pouco caricato. E isso o aluno perde, porque o professor torna-se um pouco caricato. Tem muito professor que tem os seus, sei lá, defeitos de pronúncia, gestos cómicos, são defeitos. Isso distrai. Distrai, diminui a mensagem, altera a mensagem. O professor ideal não deveria ter corpo, deveria ser um anjo. Tem que ser impessoal. Impessoal. E agora, criar estados afetivos nos alunos é péssimo, porque isso, quando o professor, mais hora menos hora, decepciona o aluno, e terá que decepcionar muitas vezes, dando-lhe aula, dando-lhe nota má, dando-lhe reprovação, mandando estar calado, expulsando da sala, o aluno sofre muito mais quando ele tem carga afetiva em relação ao professor. Mas, ao mesmo tempo, tem experiências bonitas. Por exemplo, estive esses dias em Salvador e alguém me dizia assim, eu fui ser professora porque a minha professora ali dos primeiros anos, ela soube passar a beleza e o encanto que nunca mais saiu da minha mente, da minha ideia. Isso não é um lado positivo? É, mas isso consegue-se com competência, não com afetividade. Se o professor for competente e eficiente, o aluno admira o professor. Mas a admiração não é uma carga afetiva doentia. Entendi. Professor, quando a gente está falando do aluno que vive nas grandes periferias do Brasil, grande parte dos nossos alunos hoje vive numa situação difícil, em bairros onde a escola é o único aparelho do Estado que promove algum tipo de ação, tanto de educação quanto de cultura para aquela comunidade, né? Até mesmo porque, a gente pensando um pouco no porquê que acontece a progressão continuada, é para não excluir os alunos que repetem de ano. Quando a gente não começa a ter ações mais punitivas e, enfim, tentar cercar esse aluno apenas do que interessa, que é o conteúdo, a gente não vai acabar. Se esse professor não pensar também em educação, ele não corre o risco de excluir um pouco os alunos? É o contrário. Quando ele quer educar, o outro vai educar de maneira diferente e o terceiro vai educar de maneira diferente, porque não há 3 professores iguais, muito menos 30 professores iguais. Com 30 educações diferentes sai alguma educação? O problema dessas crianças é que não têm educação nenhuma. Porquê? Porque foram educados pelos professores. Onde o professor educa, a criança não tem educação nenhuma. Tem um outro tema. Deixa eu só acabar. Sim. Eu tenho um professor que se chama Alzira, o outro chama-se António e o outro chama-se Alcides. Todos 3 educam. Qual é dessas 3 educações que fica na criança? Ou não fica nenhuma? Vai depender muito, né? Não depende de nada. Sabe a resposta. Com 5, com 30 educações diferentes, o que é que fica na criança? Será que não fica nada? Eu tenho dúvidas sobre isso. Um vazio, ausência de educação, ausência de princípios fixos. Mais questões, perguntas nas redes sociais. Vamos lá, Paulo. Alcides, o Ramon é de Rondonópolis, no Mato Grosso,
e pergunta se os professores de hoje, seu Armindo, pensam mais no salário do que no lecionar e como eles se motivam a ensinar com um pagamento tão ruim ao fim do mês. Esse bateu na mosca. Salário é importante. Salário é importante. Isso ninguém discute. Em qualquer profissão. E não há dúvida que muitas vezes o professor tem recebido salário injusto. Mas não é o salário que faz com que o professor ensine. Se ele não souber ensinar, podem lhe dar salário milionário, que ele vai continuar a não ensinar. Mas se ele sabe a matéria, o currículo, ele ensina mesmo por salário pequeno. Porque todo professor é um ser humano. E o ser humano tem brios. E ele, professor, não gosta de ser olhado pelo seu aluno como incompetente. Não gosta de ser olhado pelos seus colegas como incompetente. Então, o professor, se for competente, vai ensinar mesmo. Não tenha a menor dúvida. Quando o senhor fala, por exemplo, de repetência ou aprovação, nós vivemos, assim, num momento da história que, ao menos assim, vejo as crianças chegando no primeiro ano, segundo, terceiro, como é difícil repetir. Em algumas escolas, impossível. O senhor é a favor desse sistema implantado de alguns anos para cá, onde fica inviável qualquer tipo de repetência? Não. Isso foi feito com fins econômicos. É que não havendo repetência, é menor o número de alunos, é menor o número de salas de aulas necessárias, é menor o número de professores. Isso é só para economizar. Mas isso é um assassinato? Mas é. Essa palavra é violenta. Porque qual é a motivação que um aluno tem para estudar, por exemplo? Ele sabe que ele vai passar? Bom, então, em vez de falar na escola, vamos falar da Faculdade de Medicina. Você acha que se deve passar o aluno, mesmo que não saiba, e lhe dar o diploma de médico? Claro que não. E de engenheiro? Não. Então qual é a atividade em que se pode passar diploma a ignorante? Eu diga. Professor? Que perigo, não é? O aluno que vai passando de ano, né? Essa progressão continuada que começou aqui na Prefeitura de São Paulo em 91 com Paulo Freire, no governo da Luiza Erundina, e depois foi implementado no Estado, ele prevê que o aluno seja avaliado ao longo do ano e que ele chega no final do ano, ele seja aprovado, mas ele seja aprovado recuperando o tempo perdido ao longo do ano. É uma avaliação que recupera esse aluno, né? Uma avaliação que promove ações que possam recuperar esse aluno, né? Questão de palavras. Ele não é reprovado, só que espera um pouco. Enquanto não souberes, não passas. Mas não é reprovado. Isso é jogo de palavras. Duas uma. O aluno é competente, é aprovado, recebe diploma, tudo bem. O aluno não está preparado, é aprovado, recebe diploma, é um crime contra a sociedade. Mas a sociedade, ela já não é rigorosa em relação a isso? Por exemplo, o mercado de trabalho. Uma pessoa incompetente, ela pode até ser aprovada ali na faculdade, recebe diploma, tira a fotografia, está tudo certo. Mas o próprio mercado de trabalho já não vai fazer uma seleção? Mas quando faz a seleção, só faz a seleção depois de experimentar. E quando irradia o indivíduo, ele já cometeu erros. A sociedade já pagou caro demais a exclusão dele. Professor, a gente vê uma diferença grande hoje em dia entre o ensino fundamental e o ensino médio, né? O ensino fundamental, goste-se ou não da progressão continuada, ele acabou solucionando um pouco o problema de evasão. No ensino médio, ainda a gente tem uma certa gravidade de 1/5 dos alunos brasileiros, eles evadem do ensino médio e quase metade está ainda com a idade escolar, a idade que deveria estar no ensino médio, está no ensino fundamental. Esse aluno, uma das pesquisas, inclusive uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, aponta que ele não tem interesse na escola. E aí muitos especialistas apontam problemas de currículo. Hoje esse aluno ele é muito ligado à tecnologia, muito ligado a celular, à internet, a redes sociais. Desse jeito que o senhor defende, que o professor deve transmitir o conhecimento a esse aluno tão unicamente, como que é possível captar a atenção? Ensinando. O aluno sabe porque nada lhe ensinam.
querem educá-lo. E ele cansa-se de tanta educação. O aluno que... Mas o que faz, por exemplo, um professor em sala de aula para manter esses alunos quietos, por exemplo? Ah, isso é outro assunto. Mas não é função desse professor? Não, de jeito nenhum. A coisa pior que existe é um professor ser domesticador de crianças irrequietas. Mas quem é então que vai assumir esse papel? E O pai está em casa trabalhando, a mãe está em casa trabalhando, o pai também está. Às vezes o pai está na prisão, às vezes a mãe está, né, é alcoólatra. E como é que fica Não essa tem situação? referência de pai e mãe? É. depois tem, para esses casos tem, um juiz da vara da infância. Tem, segundo, O diretor da escola, por exemplo? Conselho Tutelar. Terceiro, comissão conselhia ou municipal dos direitos da criança e do adolescente. Certo? Aí a criança vai a um abrigo, por exemplo. Quarto, mas tem mais. Tem a APP, Associação de Pais e Mestres. Quinto, ainda tem o Sindicato dos Professores. Será que estas 5 instituições não são capazes de fazer nada para crianças que precisem? E ainda por cima, abrigados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Em relação à educação, eles Sim. podem fazer em relação à educação? A educação não, eles devem... Ah, sim, a educação, exatamente. Como eles podem criar? Essa pergunta que o Daltides fez é interessante, porque quando o professor se depara com essa criança dentro da escola, essa criança irrequieta, o professor, antes de instruir, como é que ele vai fazer para educar essa criança, para que ela já venha educada? O aluno já vai ter que chegar educado? Tem. O que é que entende por educado? Capaz de cumprir um regimento? Sim. Pronto. Ele não vem capaz disso? O diretor comunica a estas entidades que têm a obrigação legal de cuidar dessa criança. Para substituir os pais. Mas Agora, não é o professor que vai resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo um pouco cômico. Vocês não se zangam se eu der um exemplo cômico? Não, pelo contrário. Temos uma sala com 25 alunos. Tem lá o Zezinho, que é um malandreco. E gosta de fazer gracinha com os professores. Tem uma professora muito elegante, muito bem falante, e diz assim: Zezinho, esteja quieto. Ele não achou nada de especial. Tem um professor que é um bolseirão, daqueles bolseirões, eu não sou capaz de imitar. Que convencem. Não convencem, não. Fazem uma gargalhada geral. Provocam uma gargalhada geral. Ele não tem jeito para dar uma demonstração. Tem uma professora já de idade, que já tem dificuldade em falar, e vai dizer: Zezinho, cale-se. Quer dizer, cada professor tem uma maneira de se expor que pode ser muito engraçada, muito interessante, muito séria ou cair no ridículo. E nenhuma dessas situações ajudam. Não, o aluno tem que vir preparado por outra entidade, ou pela família, ou por uma dessas entidades que eu falei. E isto está previsto em lei. Não peçam a 10 tipos de professores que deem o mesmo conselho ou a mesma ordem à mesma criança. O problema é que muita coisa está prevista em lei e não é cumprida além dessa área, né? Dessa área de... Então, que culpa tem a criança na escola e o professor? É que o professor vai se deparar com essa escola, com essa criança, inevitavelmente. Por né? isso o professor não se meta em castigador, em Disciplinador. disciplinador violento. Não é função dele. Não, entregue isso ao diretor. E o diretor apela a essas 5 entidades. São poucas? São 5 entidades para cuidar disso. Não é também o diretor. Então, professor não é amassador de feras. Nessa noite, Tribuna Independente, polêmico, hein? Armindo Moreira, filósofo e autor do livro Professor Não é Educador. Tem questões, tem perguntas pelas redes sociais. Vamos lá, Paulo. Dalcides, outra pergunta deixada nas nossas redes sociais é a do Carlos, de Cachoeira do Itapemirim. Se o professor deve ser impessoal, seu Armindo, será que as novas tecnologias não podem ajudá-lo nessa questão? Pensando no ensino à distância, por exemplo, onde o mestre estaria em uma tela de computador e o seu aluno em outra. Nada mais impessoal que relações através da internet, não? Pode ajudar, sim. Em muitos casos, ajuda e é até recomendável. Em muitos casos, ajuda e é até recomendável.
E aquela história de ensino, utilizando das tecnologias, ensino à distância, por exemplo. Tem algumas universidades pelo Brasil que às sextas-feiras já não se tem mais aula presencial. A universidade diz ao aluno, olha, amanhã é sexta-feira, às 10 horas da noite, todos lá em casa e diante do computador estudando. O senhor acha que isso é viável, é possível? Numa sexta-feira à noite, às 10 horas da noite, pedir a esse jovem, sendo que em muitas universidades, às 7 horas da noite, as sextas-feiras já estão vazias, porque eles estão ali nos bares, nos arredores? Isso é outro assunto. Isso é, cada um tem que resolver. Não é a escola que obriga o indivíduo a ir à escola e deixar o bar. Isso é resolução pessoal. Mas é possível aprender dessa maneira. Não todas as disciplinas, mas algumas sim. Por exemplo, estudar anatomia do corpo humano através de imagens não é muito fácil, não. Eu acho que tem que se ir para o necrotério lá, ver como é que se faz. Não se aprende a dar pontos para operar um apendicite dessa maneira. Tem que olhar mesmo como é que o mestre faz. Tem que ir lá no básico, no concreto. Faz o nozinho, no concreto. E muitas disciplinas assim. Física, experiências de química, têm que ser feitas deixando de partir objetos. Você disse, não precisa nem ir até a universidade, né? O governo da Bahia, por exemplo, hoje tem um programa que de ensino à distância para alunos de ensino médio em cidades que não têm escolas, por exemplo, suficientes para atender os alunos, ou eles teriam que fazer um deslocamento muito grande, né? Como o senhor vê o uso da tecnologia, professor? E uma outra coisa que eu gostaria de saber do senhor, como o senhor vê a educação em tempo integral, que é hoje tão debatida na elaboração do novo Plano Nacional de Educação? O uso da tecnologia pode ser boa e pode ser má. Toda a tecnologia é boa ou é má conforme ela for usada. Se você quer ensinar através de imagem à distância, coisas que só se aprendem fazendo, está errado. Mas se você quer ensinar línguas, ou história, ou até geografia, é perfeitamente viável. E acredito que ajuda muito a economia do ensino. Em relação à educação em tempo integral, o que o senhor acha? Que é defendida por muitos educadores e muitos pesquisadores na área de educação, que grande parte das escolas brasileiras, tanto do ensino fundamental quanto médio, se tornem educação em tempo integral. Eu não gosto da expressão educação em tempo integral. Gosto de ensino em tempo integral. Porque educação em tempo integral são 24 horas. A educação não é de 4 horas por dia, nem de 8 horas por dia. A educação é... O educador tem que educar durante o dia todo. Até para dormir é preciso educar. Agora... O professor é outra coisa. O professor é outra coisa. Agora, para ensinar... Você pode usar tecnologia. Se a criança aprende mais em 8 horas do que em 4, tudo bem. Mas essa chamada educação, entre aspas, o melhor é dizer escola em tempo integral. Isso é para ocupar as crianças, para elas não ficarem por aí na rua. Olha, eu posso até não concordar com algumas coisas que o senhor diz, mas eu tenho que dizer que essa noite está sendo fundamental, porque... Oxalá se no mundo nós tivéssemos mais gente que fizesse esse papel de nos fazer pensar. O programa está quase terminando, mas eu queria terminar com a pergunta do Pedro de Pombal, na Paraíba. Ele diz assim: qual a opinião do senhor, professor, sobre a Escola da Ponte, famosa instituição portuguesa que prega a extinção de salas de aula, de séries, de provas? O senhor concorda com isso? Duas coisas. Primeiro, aquilo que se diz dessa escola não pode ser verdadeiro. Totalmente. Em parte é, em parte não. Só para dar um exemplo. As crianças não podem ser elas que escolhem o que se vai estudar. Porque é impossível. Absolutamente impossível. Eu não posso escolher uma coisa que ignoro. Se eu ainda não estudei tal assunto, como é que eu vou escolher estudar tal assunto? Isso é uma mentira que espalham acerca dessa escola. Está certo? Eu conheço 2 experiências em escolas municipais aqui em São Paulo que se espelharam na Escola da Ponte. São escolas que há muitos anos são geridas pelos mesmos diretores. E o que eles me contaram, professor, é que, na verdade, não é que a criança escolhe o que ela vai escolher. Aquilo é apenas uma ponte para
pescar o interesse dessa criança. E a partir desse interesse, aí sim, eu vou ensinar português, vou ensinar matemática. Então, já são 2 discursos sobre esse assunto. E o que eu estou dizendo, li numa revista de grande circulação. E, além disso, ainda não sabemos exatamente os resultados desse tipo de escola. Que tipo de professor ela exige? É um professor que faz tudo e sabe tudo? Não há turmas, não há matérias separadas. Será que é mais fácil de estudar história misturada com química? Professor, eu quero te agradecer. E eu queria assim, que o Brasil inteiro descobrisse este livro, Professor Não É Educador, do professor Armindo Moreira, que é filósofo. E eu gostaria de agradecer o senhor ter vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida, nos ajudar a pensar a educação e trazendo questionamentos e, ao mesmo tempo, inquietações. Seu papel como filósofo e como ser humano também, né? Despertar os outros a pensar. Já começou por mim. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Nada, disponha. Eu quero agradecer a presença do Fábio Aitenberg, ele que é jornalista da Univesp TV e que veio e que eu gostaria que se tornasse parceiro nosso aqui, viesse outras vezes. Muito obrigado, Alcides. Estou à disposição aí, fico muito contente aí com o convite de vocês. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto fazendo uma reflexão de 3 minutos, aquela reflexão da noite para você, já já.